A paz do Senhor, povo de Deus. E aqui estamos uma vez mais. É mais uma noite. Noite de quinta-feira. Evangelista Odete já cumprimentando a todos com muita alegria. Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz maravilhosa. E estamos aqui para agradecer a Deus pelo dom da vida, por mais um dia, pelas bênçãos alcançadas, pelas vitórias conquistadas. E não é por mérito, não, porque o nosso Deus é bom. Bom é o nosso Deus que tem nos ajudado até aqui, que tem nos dado força, tem nos dado graça. Vamos agradecer a Ele por mais um dia, pelas bênçãos. Bênçãos que os nossos olhos não viram, mas que nós sabemos que se chegamos ao final do dia, é porque alguém estava cuidando de nós e este alguém é o nosso Deus. Deus único e verdadeiro. Então vamos buscar ao Senhor, vamos clamar neste momento. Eu te convido para orar juntamente comigo. Olha, eu quero deixar aqui uma palavra bonita de Deus. É uma palavra linda para o teu coração, para você, para toda a sua família. Esta palavra também é para mim. É acerca de buscar a Deus. Quantas vezes, irmão Odete, nós devemos de orar? Quanto tempo, quantos anos, quanto tempo é necessário buscar a Deus? A palavra do Senhor, o próprio Deus, ele diz: orai sem cessar, é mandamento. É mandamento, nós devemos obedecer este mandamento divino. Orar, buscar a Deus constantemente. Jesus buscava constantemente ao Pai, e ele era o próprio Deus. Deixava tudo, se afastava de todos, e ia para os montes, ia para os lugares mais tranquilos. Para quê? Para orar. Durante todo o seu ministério terreno, foi uma vida constante de oração. Imagina nós vivendo no mesmo mundo, em eras diferentes e muito mais difícil nos dias de hoje. Imagina o quanto nós devemos mantermos em oração. Muito mais. Orando sempre, orando sem cessar, orando sem parar, orando sem desistir. É o dever do cristão, é o nosso dever, é o nosso compromisso. Mantermos sempre pertinho do Pai e mantermos Ele por perto de nós. E quando nós oramos, nós fazemos isso. Mantemos Deus pertinho de nós. Olha o que aconteceu com um homem conhecido da Bíblia. Todos conhecem a história deste homem. Davi. Quantas vezes Davi orava? Quantas vezes Davi clamava a Deus? Quantas vezes ele se apresentava? Quanto tempo na sua vida ele orou? Foram só o tempo em que manteve-se como rei, 40 anos? Não. A vida toda dele. Lá na casa de seu pai Jessé, ele já orava a Deus. 116, verso 16 de Salmo, ele está dizendo: Senhor, eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo que te busca de dia e de noite. O teu servo, filho da tua serva. Então nós entendemos que a mãe dele buscava a Deus. Olha, ele está dizendo: eu sou o teu servo que te busco de dia e de noite. O teu servo que te busca continuamente é o filho da tua serva. Ela também buscava a Deus. E ela ensinou os seus filhos a buscar a Deus. E como Davi era o menor da casa, era o mais novo, então ele lembrou neste momento de quantas vezes a sua mãe buscava a Deus e levava ele junto. Quem sabe fazia ele também dobrar o seu joelhinho e orar a Deus juntamente com ela. Porque ele está dizendo: tenha misericórdia de mim, Deus. Olha para o teu servo que te busca de dia e de noite. Eis aqui o teu servo diante de ti, o filho da tua serva. Lembra, Senhor, que a minha mãe, quando eu era pequena, a minha mãe já orava. E ela me ensinou a buscar, e ela colocava eu também para buscar. Olha que coisa tremenda. Em 119,
verso 164. O 119 é o salmo mais extenso da Bíblia Sagrada, é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 versículos, mas no 164, olha o que nós encontramos, o próprio Davi falando: eu me alegro nas suas promessas. Como quem acha grandes despojos, eu me alegro. É como aquele que acha uma coisa grande, algo enorme. 7 vezes no dia eu te adoro. 7 vezes no dia eu te louvo. 7 vezes no dia eu te busco pela justiça dos teus juízos. Olha que coisa tremenda. Lá no versículo 5 de Salmo, no verso 3, ele está dizendo: olha, pela manhã eu me apresentarei a ti, e pela manhã o Senhor ouvirá a minha oração. Lá no 88 de Salmo, ele está dizendo: olha, de dia e de noite eu busco ao Senhor. Lá no 55, 17, ele está dizendo: olha, 3 vezes ao dia. É pela manhã, o meio-dia e à tarde. E a expressão está ali, pela tarde, pela manhã e ao meio-dia. Então, quantas vezes Davi buscava ao Senhor? Sempre que era necessário. Sempre que ele se encontrava na necessidade, ele buscava ao Senhor, porque não tinha outro para buscar. Ele mesmo declarou: entre todos os deuses que existem na terra, ninguém é semelhante ao nosso Deus, e nada se pode igualar às obras que o nosso Deus faz. Então aqui está na Bíblia Sagrada a resposta de quantas vezes nós temos que buscar ao Senhor. Quanto tempo nós devemos viver em oração? Esta é a resposta para qualquer um que pergunta: olha, quantas vezes eu tenho que orar no dia? Quantos anos eu tenho que orar? Muito tempo eu tenho que viver em oração? Você tem que orar cada vez que você necessita. Você tem que orar constantemente, porque nós necessitamos da misericórdia de Deus todo momento. Somos cercados e rodeados pelo mal invisível. Então nós temos que buscar a Deus a todo momento. Porque quando o mal está nos rodeando e nos cercando, ele está na espreita. É você vacilar um pouquinho. É você se desaperceber um pouquinho. O mal lança sua seta. O maligno lança o seu dardo. E ele pode te atingir. Você pode ser atingido por um dardo, você pode ser atingido pelo mal, até mesmo pela morte. Então nós temos que estar constantemente aos pés do Senhor. E nós vamos buscar a Deus nesta noite. Vamos fazer como o salmista: eu me alegro nas suas promessas, como quem acha grande, algo muito grande, Senhor. A minha alegria é tão imensa, porque eu achei algo que é maior do que eu imaginava. É muito maior do que os meus problemas. É muito maior do que as minhas lutas. Eu achei este algo, a graça de Deus. Eu fui alcançado pela graça de Deus, que é maior do que qualquer problema. E ele disse: eu me coloco na sua presença 7 vezes ao dia. Já pensou que coisa maravilhosa? Esse homem não era um homem desocupado na vida. Esse era um homem de batalha. Era um homem que vivia em peleja. Era um homem que vivia em guerra constante. Era um homem que lutava pelo seu povo, pela sua nação, pela sua casa, pela família que estava no palácio. Era um homem que tinha um compromisso. Um homem cheio de compromisso. Mas ele disse: 7 vezes eu busco ao Senhor. 7 vezes.
Ele saía do trono, levantava, saía do trono, vestia suas roupas simples, tirando as suas roupas de rei, sua coroa, e ele lá, no seu lugar predileto, ele buscava o Senhor. Não sei se era no quarto, não sei se era na varanda, na sacada do palácio. Eu não sei se ele saía fora do palácio, ia, quem sabe, lá embaixo de uma árvore, subia em algum lugar mais alto. Eu não sei se era andando de a cavalo pelas colinas e lá ele buscava ao Senhor. Eu não sei, mas a palavra aqui está dizendo 7 vezes ao dia. 7 vezes eu me coloco para te louvar, eu me coloco para te adorar, eu me coloco na sua presença para buscar ao Senhor. 7 vezes ao dia. Isso é lindo demais. Vamos orar? Quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você tem clamado ao Senhor? Você está enfrentando o maior problema da tua vida. Quantas vezes você já se colocou na presença de Deus? Não responda para mim. Não responda para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Os muçulmanos, os islâmicos, eles buscam a Deus 5 vezes ao dia. E eles não servem a Deus, é Alá. É Alá, o profeta deles. O Corão deles é diferente. É muito diferente da nossa Bíblia. E eles se sentem religiosos ao extremo. É 4 e pouca da manhã, toca a sirene nas cidades dos islâmicos e todos levantam da cama. Colocam lá o seu tapetinho no chão, se prostam ali no chão e eles buscam a Deus num tempo determinado. Não é assim, cada um buscando do jeito que quer. Não, eu sirvo Alá, mas eu faço do meu jeito. Entendeu? É do meu jeito, é a hora que dá. Não, eles deixam tudo, até os comerciantes. Fecham as suas lojas e vão lá, porque eles têm um compromisso com a religião. Eles são verdadeiramente homens religiosos. Então eles buscam a Deus, o Deus deles, 7 vezes no dia. Sabe quantas vezes os judeus buscam a Deus? Os judeus, os da promessa, os escolhidos. É os judeus, você ouviu bem, povo de Israel. Sabe quantas vezes eles oram por dia? 3 vezes. Muitos saem de suas casas e vão lá no Muro das Lamentações. O conhecido, o paredão lá de pedra, conhecido como Muro das Lamentações, foi o que restou do templo. Está até lá no dia de hoje. Aqueles que já tiveram oportunidade de ir em Israel, conhece este muro. É coisa linda. E é assim uma imensidade de gente. Mulheres de um lado e homens de outro. E ali tem os idosos, ali tem os judeus, cada um dentro da sua religião, que tem vários. O judaísmo tem várias ramificações dos judeus. Então tem os judeus mais antigos e cada um tem o seu nome lá, como judeu. Tem aqueles judeus que usam o chapéu, tem aqueles judeus que só usam o quepar na cabeça. E tem os judeus que hoje, os modernos, os mais jovens, os modernos judeus, mas que ainda obedecem à lei, que ainda vivem na lei. Eles buscam a Deus. Eles buscam 3 vezes ao dia. Isso mesmo que você ouviu, 3 vezes ao dia. Sabe quantas vezes os budistas buscam ou se colocam na presença de Buda para meditação? Você não sabe quantas vezes os budistas têm a religião dos budistas? Eles servem ao Buda. Eles creem que o Buda é o profeta deles. É o profeta que prometeu voltar
e levar eles para uma vida diferente do que a vida que eles levam aqui nesse mundo. Sabe quantas vezes os budistas se colocam, se prostam, tiram tempo, viu? Tiram tempo. Os budistas mesmo, aqueles que são os religiosos budistas, aqueles que são os seguidores mesmo, budista, eles se colocam 10 vezes no dia. 10 vezes no dia, é isso que você ouviu. Não, eu não estou enganada com o número que eu citei. 10 vezes. 10 vezes ao dia. Eles sentam lá, com a perna cruzada ou de pé, mas muitos vão para os templos budistas, né? E muitos fazem isso nas suas próprias casas. Tem lá os seus altares, onde eles colocam lá os incensos para queimar. E eles se colocam lá em meditação, pedindo por eles, pedindo pela família. Essa é a religião budista. Eles buscam 10 vezes no dia. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e abriu a porta da graça para nós que éramos gentios. Quantas vezes nós buscamos ao Senhor? Não, eu sou crente e eu sou pregador do Evangelho, eu sou uma bênção, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou líder de uma igreja, eu sou líder, sou a liderança de um ministério grandioso que cresceu, que se estendeu por vários países. Quantas vezes vocês cristãos buscam a Deus? Quantas vezes nós cristãos buscamos a Deus? Só quando sobra tempo? Só quando estamos na angústia? Só quando estamos cheios de problema? Não, irmã, eu busco a Deus quando eu vou na igreja. Em casa eu não oro, eu gosto de orar na igreja. Quantas vezes você vai por dia na igreja? Olha, eu sou domingueiro. Eu gosto de ir nas quartas e nas sexta-feiras, irmã. E você e os demais? Olha, eu vou na quinta-feira, que é um culto especial, e vou no domingo, que é o culto da família. 2 vezes por semana. E são os dias que os cristãos buscam a Deus. Olha como nós estamos em falha. E muitas das vezes ainda perguntamos: quanto tempo que nós temos que orar? Quantas horas? Quantos minutos? Quantos anos nós oramos? Quantos anos temos que ficar orando? Vocês viram como nós estamos em falha? E falta com o nosso Deus, que é tão bom, tão grandioso, tão misericordioso. O salmista, ele declara: olha, eu me alegro nas tuas promessas. Como quem acha algo grandioso. É assim o tamanho da minha alegria. 7 vezes ao dia eu me coloco diante do Senhor. Que coisa tremenda. Ai, irmã, mas ele era judeu. E nós somos o quê? Nós somos cristãos. Jesus já orou por nós. Agora não precisa a gente orar tanto. Você tira tempo para tudo. E você tem desculpa para tudo. Mas será que o Senhor aceita as nossas desculpas? Nós tiramos tempo para muita coisa, mas não tiramos o tempo para ter uma comunhão com Deus, para falar com Deus, para agradecer a Deus. Pelo menos para dizer: Senhor, eu lhe dou graça. Eu lhe dou graça pelo amor tão grande do Pai, que lhe enviou para que hoje nós pudéssemos ser consolados e confortados, para que nós pudéssemos receber o alento no momento da angústia, da tribulação, das perdas, dos prejuízos que nós vivemos aqui neste mundo. Agora nós vamos orar. Eu quero que você reflita neste comentário que eu fiz aqui, que eu nem considero uma pregação, mas um comentário que eu fiz. Ouça desde o comecinho. Preste atenção no que você tem que melhorar. No que você tem que mudar. O que você tem que fazer a partir de agora. Para você dizer realmente que eu sou filho de Deus. Porque aonde que um filho
esquece do pai, abandona o pai e só busca o pai quando precisa. E quer que o pai responda. E quando acontece o mal, ele culpa o pai. Não, o culpado é Deus. É Deus que está me castigando. Foi Deus que levou o que eu amava. Foi Deus que tirou o que eu perdi. É Deus que está tirando a minha saúde e ainda culpam Deus. Vê como que o diabo, ele consegue nos manipular a ponto de fazermos nós acreditar que isto que nós falamos muitas das vezes, que nós pensamos isso é verdade. Está vendo como nós somos uma presa fácil para o inimigo? Vamos clamar ao Senhor neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, nesta noite de quinta-feira. Estamos diante da sua presença. É mais uma noite, Pai, é mais uma vez, é mais um momento que nós nos colocamos em oração neste dia. Estivemos aqui no canal Mulheres Intercessoras com a oração da manhã. E agora orando novamente com todos e por todos neste horário da noite. Pai, nós nos colocamos diante da sua presença, pedimos perdão, Pai, dos nossos pecados. Pedimos perdão das nossas falhas. Pedimos perdão, Senhor, das nossas transgressões, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de sabedoria, da nossa ignorância. Pedimos perdão, Senhor. Porque até, Senhor, da maneira que agimos com um Deus tão sábio e poderoso. Olha como somos falhos, como temos debilidade, reconhecemos as nossas debilidades humanas. Tenha misericórdia de nós. Nós não estamos aqui porque somos religiosos. Nós estamos aqui porque somos filhos do Deus Altíssimo. E estamos nos colocando na sua presença, porque sabemos que verdadeiramente o Senhor existe. Ainda que os nossos olhos não o vejam, mas o Senhor é real e podemos sentir. Pai, estamos aqui diante do Senhor, nos colocando em oração, reconhecendo, Pai, as fraquezas e debilidades que existem em nós. Que o Senhor possa, ó Deus, nos lavar, nos purificar, possa trazer mudança. Que enquanto nós não compreendermos, enquanto nós não entendermos o Evangelho, nós vamos continuar sofrendo. E somos até sujeitos a perder a salvação. Com uma misericórdia tão grande que está estendida sobre a terra. O salmista está dizendo, olha, eu me alegro no Senhor, como quem achou algo grandioso, como alguém que achou um grande despojo. E eu me coloco diante do Senhor 7 vezes ao dia. 7 vezes no dia. Eu apresento-se ao Senhor, louvando, engrandecendo, adorando, orando, clamando, pedindo, suplicando. Pela própria vida, pela própria casa, pela própria família, pelo seu povo, pela sua nação, pelo seu reinado, pelo exército que estava ali lhe servindo 24 horas. Pai querido, eis-nos aqui também na sua presença nesta noite, reconhecendo, Pai, que nós somos falhos, mas queremos mudar, queremos mudança, queremos te adorar, queremos entender e reconhecer que maior foi o seu amor, que não foi nós que lhe escolhemos, mas o Senhor nos escolheu e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, que não veio para nós, veio para o povo escolhido, veio para os judeus, veio para os israelenses, mas eles os rejeitaram. Então a porta da graça, esse sacrifício não poderia ser em vão. Porque o Senhor não amou somente a eles, mas amou o mundo. Amou a todos que estavam no mundo. Então a porta da graça se abriu para nós que éramos gentios. E mesmo depois de tantas
tantos séculos que passaram, ainda fomos alcançados, Pai, pela sua misericórdia, e temos sido até no dia de hoje. Que nós possamos nos alegrar, que possamos entender que para nós não seja um mistério não revelado, mas um mistério revelado. Quão grande é a graça do Senhor estendida sobre toda a face da terra, e tem nos alcançado dia após dia. E se estamos aqui, é porque a misericórdia do Senhor é grande para conosco, para com a nossa casa, para com a nossa vida, a nossa família, até mesmo para com aqueles, Pai, que não estão nem aí, que acham que são donos de suas vidas e que não devem nada para ninguém. Mas tudo que temos devemos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, que vidas sejam alcançadas neste momento. Que dos altos céus desçam as suas mãos, mãos curadoras, mãos libertadoras, mãos que transformam a vida do homem, da mulher, mãos que acolhe, mãos que protege, mãos que dá segurança, mãos que dão livramento. Que o Senhor possa alcançar, ó Deus, o povo brasileiro, povo da nossa nação, os nossos jovens, a juventude, os meus filhos que são jovens, o jovem Felca, os demais, ó Deus, que estão nesta causa. Olha as crianças, olha os inocentes, os indefesos. Se nós, como conhecedor da palavra, Senhor, não abraçarmos esta causa e não orarmos para que o Senhor venha, Pai, livrar, defender as nossas crianças destas legiões, destas castas de demônios que estão aí destruindo a vida, Pai. Não é só apenas de inocentes, mas indefesos. Eles não têm como se defender. Eles não sabem se defender. Eles não têm, Senhor, conhecimento algum. Olha quantas crianças, Pai, que são abusadas, são violentadas, são abandonadas, são desprezadas, são maltratadas, são espancadas, são feridas, são mortas. Pai, que a mão do Senhor possa alcançar as nossas crianças, os adolescentes, as famílias brasileiras, o povo, Senhor, os pobres, principalmente os pobres, os mais carentes, os moradores de rua, aqueles que dormem nos albergues, aqueles que não têm aonde morar, onde ficar, estão aí, Senhor, jogados pelas sarjetas. Quantos, Pai, lá na Cracolândia, quantos se embriagando dentro de casa, usando, Senhor, drogas. Pai, se alcoolizando, só para pagar, para esquecer, para tirar a dor, para não sentir a dor, Pai, que está aí na alma. Esta ferida aberta que precisa ser cicatrizada. Quantas pessoas que se tornaram alcoólatra, porque o Senhor, o escape delas é a bebida. Quantos que se tornaram drogados, porque o escape é as drogas. Quando ingerem drogas no seu corpo, eles não sentem a dor do desprezo. A casa pode desabar, pode ir para o chão, eles não sentem nada, não vê nada. Assim é com o alcoólatra. Porque os lares, as famílias hoje vivem em contendas, em brigas, em discórdia. Olha a divisão dentro dos lares, um para um lado, outro para outro. Filhos que vivem dentro da mesma casa e nem cumprimentam seus pais, não conversam com seus pais e tratam seus pais como se fossem pessoas estranhas. São queridos, são amáveis para os de fora, mas os pais eles odeiam. E da mesma forma, quantos pais que são bons quando estão fora, não tem pessoas melhor para conversar. São excelentes pessoas dentro das igrejas, em cima dos altares, mas tudo uma vida de engano, de mentira,
de hipocrisia dentro da casa, Senhor. Eles são verdadeiros carrascos, com filhos, com crianças, com jovens, com adolescente, com a esposa. Mulheres que da mesma forma, Senhor, age desse jeito. Que o Senhor possa entrar dentro deste lar, levando mudança, levando a transformação, levando a libertação para os que precisam ser libertos. Quantas pessoas que não são libertas? Estão anos numa igreja. Para muitos, a religião, Senhor, é apenas estar ali, no lugar onde o pastor possa enxergar. Ele está lá todos os dias, ou ele está lá todo domingo, ele está lá, os cultos principais. Mas ele não entendeu ainda o evangelho. Ele vive distante da sua presença. Ele vive longe do Senhor. Os religiosos têm compromisso com suas religiões. E nada os impede de estar várias vezes ao dia adorando, seja o seu profeta ou o seu Deus. Mas nós que temos um Deus verdadeiro, um Deus grande em misericórdia, um Deus que estendeu a sua graça sobre a terra, estamos em falta, Senhor. Buscamos só quando podemos. Buscamos só quando necessitamos. Buscamos só quando a coisa aperta. Só quando alguém morre na família, só quando alguém fica doente. Quando falta o alimento, quando fica desempregado, quando não tem mais dinheiro. Pai, tenha misericórdia de nós. Estenda as suas mãos e nos alcance, Pai. Tira de nós este ego, tira de nós a cegueira, tira de nós, Pai, a ignorância, tira de nós esta hipocrisia. O Senhor não quer homens e mulheres religiosos. O Senhor não quer sacrifício, mas o Senhor quer obediência. O Senhor disse para Joel, o profeta, vai lá e diga para o povo. Não é para eles rasgarem suas roupas, mostrarem sua nudez, porque aqui dos altos céus eu estou vendo cada um. Diga a eles, não rasguem as suas roupas, mas rasguem os vossos corações, para que eu dos altos céus os alcance, para que eu dos altos céus os ouça e os responda. Pai, olha para nós, Senhor, vivendo dias de perigo, dias de terrores, dias, ó Deus, de violência, dias em que a morte tem ceifado milhares na face da terra, ceifa todos os dias. Dias em que vivemos em perigo, somos ameaçados, muitos até perseguidos, muitos caluniados, muitos desprezados, muitos, ó Deus, estão aí sofrendo dentro da própria casa. Pai, tenha misericórdia, os hospitais estão cheios, as cadeias, os presídios, as delegacias estão lotadas. As ruas, aumentou muitíssimo o número, Pai, de moradores de rua. A pobreza, a miséria, Senhor, se alastrou sobre a face da terra. Olha para a humanidade, olha o sofrimento, Pai, do povo. Olha as nações sendo destruídas. Me faz lembrar Isaías quando orava lá no templo. E ele estava indignado, Senhor, com o pecado. Ele estava indignado com as autoridades. Ele estava indignado de ver os governantes daquela ocasião, a maneira que eles agiam. E Isaías perguntava para o Senhor, Senhor, até quando isto vai? Até quando o povo vai sofrer? Até quando os governantes
vão se portar desta maneira, vão castigar o povo, vão maltratar o povo. Até quando, Senhor, este povo vai viver debaixo do sofrimento? E o Senhor então diz a Isaías, até Isaías, que as cidades fiquem vazias, até que as cidades se tornem desertas e as casas fiquem vazias. E foi o que aconteceu por muitas vezes com Israel. E é o que tem acontecido muitas das vezes, Senhor, com o povo, com a humanidade. Cidades que já se acabaram, cidades que hoje são desertas, cidades que diminuíram, povo que já se foi e nem são mais lembrados, lares que se esvaziaram, lares que foram até abandonados. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Olha para os milhares que estão em sofrimento. Olha para os milhares que ainda não têm entendimento, não têm sabedoria, Senhor. A humanidade, há muitos, os cristãos principalmente, ainda aguardam um grande avivamento, mas todos os avivamentos já foram realizados. Agora é o começo do fim. Porque, ó Deus, o amor se acabou, se esfriou. O iníquo já está em nosso meio. E a iniquidade, Senhor, tem se espalhado, tem se estendido sobre a face da terra. Quando o Senhor destruiu pela primeira vez o mundo, lá no tempo de Noé, porque o pecado tinha tomado conta e o Senhor não suportava mais. O Senhor não suportava mais a maldade. O Senhor não suportava mais a rebeldia, a desobediência. O Senhor não suportava mais a iniquidade. Por isso veio o dilúvio. Lá em Sodoma e Gomorra não foi diferente. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. O Senhor não suportava mais o pecado naquela cidade. O Senhor não suportava mais o sofrimento dos que eram justos, que eram muito poucos. O Senhor viu o que Ló passou. O Senhor viu o que o povo daquela cidade fez com os anjos quando entraram na cidade. Lá estava o pecado. Lá estava a maldade. E o Senhor não poupou ninguém. Disse aos anjos, tire Ló para fora e diga a eles que salvem-se por suas vidas. E o Senhor destruiu toda a cidade. E nos dias de hoje, Senhor, olha os horrores no meio do povo evangélico. Olha os horrores dentro das igrejas. Olha a mentira, o engano, a hipocrisia, a ganância, o ego. Olha o que se tornou, Senhor, o evangelho nos dias de hoje. Sua palavra chega a dizer que se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma alma, nenhuma carne se salvaria. Pai, tenha misericórdia de nós. Não estamos orando e falando isso porque somos melhores, mas o Senhor dos altos céus tem visto, tem contemplado o sofrimento da humanidade. Tem visto, ó Deus, a maldade. O Senhor tem visto a violência como tem aumentado, a criminalidade. O Senhor tem visto quantos abortos. O Senhor tem visto quantas mães matando seus filhos. O Senhor tem visto quantas crianças que são assassinadas. Quantas crianças que são sacrificadas, sendo derramado sangue de criança inocente, Pai. O Senhor tem visto toda a maldade da terra, e o Senhor já não está mais suportando, e o fim virá. E desta vez não virá como no dilúvio, e desta vez não virá como veio para Sodoma e Gomorra, mas virá a destruição da terra. Pai, tenha misericórdia de nós.
Tenha misericórdia daqueles que ainda, Pai, não se contaminaram, daqueles que ainda se mantêm distanciados do pecado, daqueles que ainda, ó Pai, têm temor, daqueles que ainda te buscam, te adoram, te servem, daqueles que ainda se alegram com a sua palavra, daqueles que ainda se alegram com a esperança da sua vinda. Que a mão do Senhor alcance a todos, Pai. Olha para o Brasil, olha para as autoridades brasileiras, olha para os governantes desta nação, olha para aqueles que fazem parte do poder legislativo, executivo, judiciário. Olha o povo pobre, olha o trabalhador, olha o homem da roça, o agricultor, o que mora no sítio, na chácara, na fazenda, nas cidades grandes, pequenas e médias. Olha, Senhor, a face da terra está aí, ó Deus, em grande desespero. Olha para cada um de nós, Pai. Olha para os que oram, para os que intercedem. Olha para aqueles que já estão cansando de orar e esperar e não ver resposta. Olha para aqueles, Pai, que estão há décadas em oração. Olha para aqueles que ainda se mantêm na fé. Olha para aqueles que estão quase desistindo. Olha para aqueles que já pararam, já desistiram, já não oram mais, já não creem mais em nada. Estão voltando atrás agora. Olha para aqueles, Pai, que se dizem cristãos, mas são apenas religiosos. Estão atrás, Senhor, de uma placa de igreja apenas, mas não tiveram mudanças nas suas vidas. Ainda não tiveram, Senhor, este encontro com o Senhor como Davi teve. Ele disse: o meu coração se alegra porque eu achei algo muito grandioso. Quantos que já não têm mais alegria de lhe servir? Quantos, ó Deus, que estão ainda procurando alguma coisa para preencher as lacunas, o vazio do seu coração, a sua alma que está aí aflita em desespero. Olha para os milhares e milhares doentes, cancerosos. Olha para as criancinhas com leucemia, em tratamento. Olha para aqueles que estão com tratamentos tão longos, Pai, já de anos. Olha para os que tratam de depressão, de ansiedade. Olha para aqueles, Pai, que estão em crises de pânico, em crises de desespero. Muitos até tentando suicídio porque não querem mais viver. Estão aí, Senhor, decepcionado consigo mesmo, decepcionado com a família. Quantas pessoas que precisam do socorro divino. Que a mão do Senhor possa ir de encontro com cada vida nesta noite. Que o Senhor possa operar grandemente. Que o Senhor possa fazer maravilha dentro da nossa casa, no meio da nossa família, na nossa vida, Pai, no nosso coração. Dá alento, Pai, às nossas almas. Quantos que estão afligidos, angustiados, desesperançados. Que o Senhor possa nos alcançar, meu Pai. Alcance cada um. Alcance neste momento de oração. Alcance os que oram, os que buscam, os que desejam verdadeiramente lhe servir, mas não têm tido força. Dai força, dai graça, Pai. É o nosso pedido em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Que a mão do Senhor esteja sobre o meu lar, a minha casa, a minha família. Abençoa o Elanã, abençoa a Júlia, abençoa a Eloá, abençoa, meu Pai. Ó Deus querido, Deus amado, o Elian, abençoa o Luiz, a Thalita, o Adrielzinho, o Noah Gabriel, abençoa a Elisama, abençoa a Eli, o Milton Júnior, meu esposo, é o provedor da nossa casa, dá saúde ao teu servo. Nos ajuda, Pai, abençoa a minha vida, a minha mãe, a minha sogra, os meus irmãos de sangue, os meus irmãos da fé, aqueles que oram conosco todos os dias. Jesus disse: a minha família está aqui. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é os que são da minha família. Olha quantos, Pai, que estão aqui orando conosco todos os dias. Que a mão do Senhor alcance eles.
E a todos, ó Deus, que tenha viva a esperança da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está tão perto. Pai, nos guarda do tentador, nos guarda do matador de sonhos, nos livra do matador de sonhos. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina dizendo: peça ao Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe, Pai, cair, não nos deixe desistir, não nos deixe parar, não nos deixe desanimar, mas dá-nos força e graça para que nós possamos, Pai, alcançar o que o Senhor prometeu. Lá no livro de Apocalipse, aquele que vencer, se assentará comigo ao meu lado, como eu me assentei à direita de meu Pai. Aquele que vencer receberá a coroa da vida. Aquele que vencer terá um novo nome e uma veste branca. Aquele que vencer, Pai, dá-nos força para vencer. Dá-nos força e graça. É o nosso pedido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, que a mão do Senhor te alcance, que o nosso Deus te alcance, onde quer que você esteja, que Ele te dê força, te dê graça, que Ele te revista, venha revestir você, tirando você desta fraqueza, deste desânimo, que o Senhor possa trazer mudança dentro da tua casa, na tua vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a todos que estão aí, nos ajudando, os que já se inscreveram, os que vão ainda se inscrever. Não esqueça de acionar o sininho. Isto, clica em cima do sininho, para que você seja notificado de cada oração que vai ser postada aqui neste canal diariamente. Que o Senhor possa te abençoar. Curta, não saia sem curtir. Compartilhe esta oração com as pessoas que você deseja que elas também sejam abençoadas. Seja um canal de bênção aí dentro da tua casa. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Parentes, amigos, vizinhos, conhecidos. Compartilhe. Deixe o teu pedido de oração. Não fique indiferente. Se inscreva. Se ajunte a nós. Faça parte desta grande corrente de fé. Todos os dias nós vamos orar uns pelos outros, vamos clamar a Deus juntos, vamos clamar a Deus pelo nosso Brasil, pelo povo brasileiro, pelas autoridades, pela nossa casa, pela nossa vida. E o Senhor dos altos céus nos socorrerá. Olha que palavra bonita. O meu coração, disse Davi, o meu coração, Senhor, ele se alegra, como alguém que achou algo maravilhoso, algo grandioso. E eu, por isso, me prostro diante do Senhor, por causa do seu justo juízo. Eu me prostro diante do Senhor 7 vezes no dia. Ore mais a Deus, clame mais, busque mais a Deus. Reconheça. Ele é o primeiro e o último, e fora dele não existe outro. Deus abençoe vocês, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Deus abençoe vocês, famílias. Deus abençoe o povo brasileiro. Deus abençoe os intercessores. Deus abençoe os inscritos do canal Mulheres Intercessoras. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, sexta-feira, a partir das 6 da manhã, estaremos de volta com a oração do dia, a oração da manhã, a oração da sexta-feira. Até lá, ouvintes. Tenham uma boa noite, um bom descanso, debaixo da potente mão do nosso Deus.